Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviar o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos, é com bastante alegria que nós despertamos mais uma manhã, já louvando e agradecendo a Deus pelo dom da vida. Graças a Ele permitiu a mim e a você a já estar aqui neste momento com o coração aberto para receber a boa nova, a boa notícia, a palavra que cura, que salva, que liberta nessa pregação. E hoje, de modo especial, hoje um dia no qual temos a solenidade do corpo-sangue de Cristo, dia de Corpus Christi. Amados irmãos, para nós é uma riqueza muito grande para a gente poder hoje saber que no mundo inteiro a igreja celebra esse dia maravilhoso, o dia onde pelas ruas de muita cidade são enfeitados lindos tapetes com palavras das Sagradas Escrituras, desenhos vindo pela inspiração das Sagradas Escrituras, para que na hora da procissão Jesus possa passar por cima daquele tapete colorido de várias cores, tão bonito, e o povo de Deus acompanhando. Isso é uma maravilha para todos nós que dedicamos a palavra de Deus e conhecemos, entendemos e sabemos do que se refere tudo isso. E a palavra de Deus se encontra em Lucas capítulo 9, do versículo 11 ao 17. Primeira multiplicação dos pães. Logo que a multidão o soube e foi seguido, Jesus recebeu-os e falava-lhe do reino de Deus. Estabelecia também a saúde dos doentes. Ora, o dia começava a declinar, e os 12 foram dizer-lhe: despede a turba, ou, quer dizer, a multidão, para que se vão pelas aldeias, sítios das vizinhanças e procurem alimento e hospedagem, porque aqui estamos num lugar deserto. E Jesus replicou-lhe: dai-lhe vós mesmo de comer. Retrucaram eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, ao menos que nós mesmos vamos e compraremos mantimento para todo esse povo, pois era quase 5.000 homens. Jesus disse aos discípulos: mandai-os sentar, dividido em grupo de 50. Assim o fizeram, todos assentaram. Então Jesus tomou 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e os partiu e o deu aos seus discípulos para que o servisse ao povo. E todos comeram e ficaram fartos. Dos que sobrou, recolheram ainda 12
cesto de pedaço. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos, povo de Deus que vai ter oportunidade de receber esta pregação pelas redes sociais, meio de comunicações. Aqui nós vemos a grandeza do nosso Deus quando Ele dá a bênção. A bênção que Ele dá é para fartar, é para sobrar, é para não faltar nada, nada, nada em nossa vida. Nós que cremos devemos cultivar sempre essa certeza que jamais Deus deixará faltar nada para aquele que caminha com Ele, para aquele que suplica, para aquele que pede. Aqui nós vemos o modelo, o exemplo da multiplicação daquele que tem fé, que clama. Jesus sabia o que precisaria fazer, mas ele fez ali um teste para os discípulos, diante daquela multidão que estava, para ver qual seria a ação de cada um deles. Mas Jesus mesmo já sabia o que ele ia fazer. Ele já sabia que entre eles ali tinha alguém que tinha 5 pães e 2 peixes. Ele já sabia, porque Jesus conhece tudo, ele vê tudo. Mas ele queria fazer uma experiência para aqueles discípulos. E quando eles vai falar para ele, vamos despedir a multidão, porque esse lugar é um lugar deserto, para que eles vão à vizinhança, alguns lugares, sítio por aí, caçar alguma coisa para eles se alimentar, lugar, hospedaria para dormir, tal, porque a noite ia chegando, mas Jesus os proíbe. Não, dá vós mesmo de comer. E eles ficaram apavorados, olhando para aquela multidão que estava ali. Como que nós vamos dar alimento para tantas pessoas? Quanto de dinheiro não seria possível gastar para comprar pão para todo mundo? Mas Jesus pega os pães e os peixes, levanta os olhos para o céu, faz a sua oração e manda distribuir à multidão, sentado em grupo de 50. E todos comeram e ficaram fartos. Nós vemos que a palavra finaliza dizendo que dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos. Amados irmãos, isso é uma maravilha. Isso é a riqueza, a grandeza do nosso Deus. É Ele que não deixa faltar nada para aquele que o teme, para aquele que o caminha com Ele, que busca com fé e confiança. E a gente vê essa graça acontecendo quando a gente vê uma multidão, por exemplo, eu fico observando a celebração em Roma, e ali, a multidão que está ali, e na hora da celebração, aquelas hóstias que chega ali consagrada já, abençoada, e é distribuída aquela multidão de gente, todos se alimentam do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, e ainda sobra e recolhe tudo novamente e leva para o tabernáculo, para o sacrário, como nós conhecemos. E a gente vê que tudo isso é a figura da multiplicação dos pães que sobraram ainda, os 12 cestos. Isso a gente vê acontecer em toda a celebração da Santa Missa, que a gente participa, sempre sobra bastante corpo, sangue, alma, divindade de Cristo que volta para o tabernáculo. Isso tudo é providência, é maravilha, é graça de Deus. E isso também, amados irmãos, acontece em nossa vida, em nosso trabalho, naqueles empreendedores que têm fé, que acreditam, que confiam em Deus. Isso vai se multiplicando. Isso acontece na nossa despensa também. Nós que, quando fazemos a nossa compra, colocamos na mesa e levantamos olho para o céu e clamamos a bênção de Deus sobre aquele alimento, multiplica também
para saciar o nosso corpo físico, porque pela palavra nós somos saciados espiritualmente, a nossa alma, mas a gente vê ali a graça de Deus acontecendo também dentro da nossa casa, na nossa despensa, com os nossos viveres. Amados irmãos, isso é maravilhoso. Tenhamos todos um bom dia, fiquemos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Maria, que a força e a luz dessa palavra abra cada vez mais a nossa mente a entender e ver que Deus jamais esquece dos seus, sempre está multiplicando em tudo, no dom da vida, nos carismas, em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que nós assim o cultivamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.